Antes de começar essa história, já se inscreve no canal e deixa o like, porque o que você vai ouvir hoje pode mexer com você mais do que imagina. E se em algum momento essa história tocar seu coração, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu quero te ver por aqui. Agora, respira fundo, porque essa história começa com uma dor que ninguém deveria viver. A porta que fechou por dentro. Eu dei tudo que uma mulher pode dar. Dei os anos mais bonitos da minha vida criando 3 filhos dentro de uma casa de adobe no interior do Piauí, numa estrada sem nome que o mapa nem conhecia. Dei o sono, dei a saúde, dei as mãos que hoje parecem mais velhas do que eu sou. Quando o Valdecir morreu, meu marido, meu companheiro de 22 anos, eu não tive o luxo de parar para chorar. Tinha criança com fome, tinha conta para pagar, tinha roça para não deixar morrer. Então, engoli o luto como se fosse água suja. Fiz isso por eles. Trabalhei lavando roupa para fora. Trabalhei capinando terra alheia. Passei noites costurando a luz de lamparina quando a energia caía, que era quase sempre. Tem noite que eu lembro até hoje, os 3 dormindo, o barulho do vento batendo na janela de madeira, eu com os dedos doendo e o coração mais doído ainda, costurando roupa de festa para filho de gente rica, enquanto os meus nem sapato tinham. Mas eles tinham comida, tinham estudo, tinham mãe. Achei que isso era suficiente. Fui ingênua. A mudança não aconteceu de repente. Essas coisas nunca acontecem. Vai chegando devagar, como ferrugem no portão. Você não vê, mas um dia o portão não abre mais. Primeiro foi o Erivaldo, o mais velho, que casou com uma mulher de cidade e começou a envergonhar de onde vinha. Depois foi a Rosângela, que sempre teve o gênio atravessado e foi ficando mais atravessada ainda. Por último foi o Dirceu, o caçula, o que eu mais amei com fraqueza. E talvez esse tenha sido meu erro. Quando os 3 se juntaram contra mim, eu ainda não acreditava. A casa era minha, o papel estava no meu nome, o nome que o Valdecir tinha colocado ali antes de morrer, porque ele era homem que pensava no amanhã. Mas papel não vale nada quando a família decide que você não vale mais. A senhora só atrapalha, mãe. Foi o Erivaldo quem disse, numa tarde de seca braba, com o sol rachando o chão lá fora e rachando meu peito aqui dentro. Eu estava sentada na minha cadeira de sempre, a de palha, que o Valdecir tinha trançado com as próprias mãos. Olhei para ele e não reconheci o menino que eu tinha parido. Essa casa agora é nossa. A senhora já cumpriu o que tinha que cumprir. Cumpriu. Como se eu fosse uma obrigação que venceu. A Rosângela nem me olhou. Ficou de costas, mexendo numa panela que não precisava ser mexida. O Dirceu olhou para o chão. Esse ainda tinha vergonha. Mas vergonha não abre boca, não faz nada, não salva ninguém. Eu fiquei quieta por um tempo que pareceu longo demais. O relógio de parede, aquele que o Valdecir tinha ganhado de presente de casamento, bateu 4 horas. O som ecoou na sala vazia como dentro de uma igreja abandonada. E para onde eu vou? Perguntei, não com raiva, com genuína curiosidade, sabe? Porque eu não conseguia imaginar. Isso não é problema nosso. Não chorei na frente deles, isso eu posso dizer com orgulho. Entrei no quarto, peguei a sacola de lona que usava para ir à feira, coloquei 2 mudas de roupa, a foto do Valdecir que ficava na mesinha de cabeceira e o terço de madeira que minha mãe tinha me dado quando me casei. Foi tudo que levei. O resto, a cama, as panelas, os anos, ficou para trás. Quando passei pela sala, o Dirceu levantou a cabeça. Por um segundo, achei que ele ia falar alguma coisa que prestasse. Não falou. Atravessei a porta. Ninguém me abraçou. Ninguém disse espera. Ninguém disse meu nome. O sol já estava baixo quando pisei na estrada vermelha. A poeira grudou nos meus chinelos velhos. O ar cheirava a capim seco e a fumaça distante de queimada. Comecei a andar sem saber para onde, porque quando você perde o seu lugar no mundo, os pés não sabem mais a direção. Andei.
Andei até as pernas doírem, até o céu ficar cor de sangue lá no horizonte, até a tontura vir devagar, porque eu não tinha comido nada desde o café da manhã, um café ralo e um pedaço de broa que eu tinha guardado para mim, porque o costume de guardar o melhor para os filhos era mais forte do que a fome. A noite chegou rápido, como chega no interior, sem aviso, sem delicadeza. De repente o céu estava preto e cheio de estrelas, e eu estava no meio de uma estrada que não conhecia, com uma sacola de lona e R$ 73 na carteira. Sentei numa pedra na beira do caminho. O barulho dos grilos era ensurdecedor. Lá longe, um cachorro latiu 2 vezes e parou. O vento do cerrado trouxe cheiro de terra e de algo que ia chover. Aquele cheiro que a gente aprende a reconhecer quando mora na roça a vida toda. Pensei no Valdecir. Pensei em como ele teria reagido se soubesse. Pensei que talvez fosse melhor estar onde ele estava. Foi o pensamento mais assustador que já tive. E foi exatamente quando a chuva começou. Fina primeiro, depois grossa. Depois aquela chuva de interior que não pede licença, que vem de lado, que encharca tudo em 2 minutos. Eu não me movi. Fiquei ali sentada naquela pedra, me deixando encharcar, porque alguma coisa em mim tinha desistido de se proteger. Não sei quanto tempo fiquei assim. Sei que foi o som dos cascos que me tirou do lugar onde eu tinha ido por dentro. Bater de casco na lama. Lento, firme, se aproximando. Levantei o rosto encharcado e vi, recortada contra o que restava de luz no céu, a silhueta de um homem a cavalo, um chapéu de couro, um cavalo escuro. Vinha devagar, como quem não tem pressa e ao mesmo tempo sabe exatamente o que está fazendo. Parou a 2 metros de mim. Ficou me olhando por um momento, sem falar. Não era olhar de suspeita, era olhar de quem reconhece alguma coisa. Talvez dor, talvez cansaço, talvez o jeito específico que uma pessoa senta quando não tem mais para onde ir. "A senhora está bem?" A voz era grossa, calma, do tipo que não precisa de volume para ser ouvida. Eu quis dizer que sim, é automático, né? A gente passa a vida dizendo que está bem quando não está. Mas a chuva escorreu pelo meu rosto e eu abri a boca e não saiu nada. Ele desceu do cavalo com a naturalidade de quem faz isso há 50 anos. Tirou o chapéu, tinha o cabelo grisalho, o rosto marcado de sol, as mãos grandes de trabalho. Estendeu a mão para mim. "Bem, ninguém fica na beira da estrada numa chuva dessa. Vamos." Não perguntou o meu nome. Não perguntou o que eu tinha feito. Não perguntou de onde eu vinha ou para onde ia. Só estendeu a mão. E eu, que tinha passado a vida inteira dando as mãos aos outros, finalmente aceitei uma mão estendida para mim. Me levantei e fui. A casa do silêncio. A casa dele ficava a uns 20 minutos de estrada, no meio de uma propriedade que eu não conseguia ver o fim nem de dia, quanto mais naquela escuridão molhada. Ele foi na frente com o cavalo. Eu fui do lado, segurando a sacola de lona encharcada, tentando não escorregar na lama vermelha que a chuva tinha feito da estrada. Ele não falou nada durante o caminho. Eu também não. O silêncio entre nós não era estranho. Era do tipo que existe entre pessoas que já carregaram peso demais e não precisam explicar isso uma para outra. Quando a casa apareceu no meio da escuridão, foi como ver uma brasa no fundo de um fogão apagado. Uma luz amarela na janela. Pequena, trêmula, mas viva. Era uma casa simples, paredes de alvenaria pintadas de branco que o tempo tinha desbotado para o creme. Varanda de madeira com 2 bancos velhos. Um pé de manga na frente que devia ter uns 40 anos, pelo tamanho do tronco. Tudo quieto, tudo parado, como se o tempo tivesse combinado de não passar ali. Ele amarrou o cavalo no mourão, subiu os 2 degraus da varanda e abriu a porta sem trancar. Dessas portas que ficam só encostadas porque não tem nada lá dentro que o mundo queira roubar, ou porque o dono não tem mais medo de perder o que já perdeu. "Pode entrar", disse sem se virar para mim. Entrei. A sala era pequena e arrumada com o tipo de ordem
que um homem sozinho cria. Não era capricho, era hábito. Uma mesa de madeira escura com 2 cadeiras. Um aparador com uma imagem de Nossa Senhora e um copo com flores de plástico desbotadas. Uma estante com 3 livros e uma garrafa de cachaça pela metade. No canto, um rádio velho de pilha. Cheirava a café velho, madeira úmida e aquele cheiro específico de casa que só tem um morador. Um cheiro que não é ruim, mas é solitário. Ele acendeu mais uma lamparina na cozinha e colocou uma chaleira no fogão a lenha sem me perguntar nada. Eu fiquei parada na entrada da sala, segurando minha sacola encharcada, pingando água no assoalho de madeira, sem saber se devia sentar, se devia falar, se devia agradecer. "Senta", ele disse de costas, mexendo nas xícaras. "Você está tremendo." Só então percebi que estava. Não era só de frio. Me sentei na cadeira mais próxima. Pousei a sacola no chão. Olhei para as minhas mãos, vermelhas do frio, as veias saltadas, os nós dos dedos que doíam sempre que chovia. Mãos de trabalho. Mãos de vida gasta. Ele trouxe 2 xícaras de café. Colocou uma na minha frente sem cerimônia, sentou na outra cadeira e tomou o dele em silêncio, olhando para a janela onde a chuva ainda batia. Tomei o café. Era forte, amargo, sem açúcar, mas era quente. E o quente desceu por dentro de mim como uma misericórdia pequena. "Meu nome é Benedito", ele disse, ainda olhando para a janela. "Bené, me chamam." "Marilene", respondi. A primeira palavra que falei, desde que ele tinha me encontrado na beira da estrada. Ele balançou a cabeça como se estivesse registrando. Não perguntou mais nada. Ficamos assim por um tempo. Ele com o café, eu com o meu, a chuva lá fora, o silêncio lá dentro. E foi o silêncio mais respeitoso que eu tinha sentido em anos. Porque às vezes o silêncio de uma pessoa diz: "Eu não preciso que você me explique nada. Eu já entendi o suficiente." Mais tarde, ele me mostrou um quartinho nos fundos da casa. Tinha uma cama de solteiro com um colchão fino, um lençol dobrado em cima, uma janelinha pequena com vidro trincado que deixava entrar o cheiro de terra molhada. Era o quarto mais simples que eu tinha visto na vida. Era o quarto mais bonito que eu tinha visto em anos. "Amanhã a gente vê o que faz", ele disse na porta. "Hoje dorme." E foi. Sem mais. Fiquei sozinha no quartinho. Sentei na beira da cama. Ouvi a chuva ir diminuindo lá fora. Os grilos voltando aos poucos, como músicos que esperam a tempestade passar para retomar o concerto. Coloquei a foto do Valdecir na janelinha, do lado de fora da moldura trincada, para ele ver o céu. Não rezei. Não chorei. Só respirei. E foi a primeira vez em muitos anos que respirar pareceu suficiente. Nos dias seguintes, aprendi o ritmo daquela casa. Benedito acordava antes do sol. Eu ouvia o barulho do fogão sendo aceso, o cheiro de café novo chegando por baixo da porta. Quando eu saía do quarto, a xícara já estava na mesa, do meu lado. Sem ele precisar perguntar se eu queria, sem eu precisar pedir. Ele saía para a lida na fazenda logo cedo e voltava perto do meio-dia, suado, calado, com a fome de quem trabalhou de verdade. Eu comecei a fazer o almoço no 3º dia, não porque ele pediu, mas porque ficar parada me doía mais do que qualquer trabalho. Quando ele entrou e viu a panela no fogo, a mesa posta, o prato com arroz e feijão e um pedaço de abóbora que tinha achado no fundo da despensa, ele parou na porta da cozinha por um momento. Não falou nada, mas tirou o chapéu antes de sentar. E isso, para um homem como ele, era muito. Fui descobrindo a história dele aos pedaços, do jeito que se descobre as coisas quando ninguém conta, mas a casa guarda. Numa tarde, vi uma foto emoldurada no quarto dele, que ficava com a porta sempre aberta. Uma mulher jovem e sorridente, e do lado dela, um menino de uns 6 anos. Perguntei com cuidado. Ele ficou quieto por um tempo longo. Febre.
Os dois, no mesmo ano, disse por fim. Aqui longe assim, quando a doença vem rápido demais. Não terminou a frase. Não precisava. Entendi então o peso daquela casa. Entendi as flores de plástico na imagem de Nossa Senhora, porque flores de verdade murcham, e ele não queria mais ver coisa nenhuma murchar. Entendi a garrafa de cachaça pela metade que nunca diminuía. Entendi os 2 bancos na varanda, onde só um era usado. 2 vazios enormes que a vida tinha cavado em nós dois, cada um do seu jeito. E que, sem que nenhum de nós tivesse planejado, tinham nos colocado na mesma mesa, com a mesma xícara de café sem açúcar, ouvindo a mesma chuva. Quando a tempestade volta, faz coisa de 3 semanas que eu estava na casa do Benedito, quando o céu resolveu avisar que não tinha terminado com a gente. Acordei naquela manhã com um peso diferente no ar. Quem nasceu e cresceu no interior conhece esse peso. É uma pressão que desce pelo cerrado antes mesmo das nuvens aparecerem, como se a terra já soubesse do que vem e ficasse quieta de propósito. Os pássaros param de cantar. O gado fica inquieto sem motivo aparente. O vento some completamente, e o silêncio que fica não é de paz, é de espera. Benedito olhou para o céu quando saiu para Lida e ficou parado por um momento no meio do terreiro com o chapéu na mão. Hoje não vai ser fácil, disse para si mesmo, mais do que para mim. Não saiu para longe, ficou trabalhando perto, consertando uma cerca que tinha cedido, recolhendo os animais menores para o curral. Eu fiz o que pude. Trouxe as bacias para dentro, fechei as janelas que rangiam, enchi os potes d'água porque quando vem chuva brava aqui no Piauí, vem com tudo, e às vezes leva também. A tempestade chegou no fim da tarde. Não foi como a chuva da noite em que ele me encontrou. Aquela era chuva de estrada, chuva que molha e passa. Essa foi outra coisa. Essa foi o tipo de tempestade que faz a gente entender por que os antigos tinham tanto respeito pelo tempo. O vento veio primeiro, forte e quente, sacudindo o pé de manga na frente da casa até as folhas voarem como pássaros assustados. Depois, o céu ficou de um verde-amarelo feio, daquele que a gente não esquece. E aí caiu. A chuva batia no telhado de zinco como se alguém estivesse jogando pedras. O trovão sacudia as paredes. A luz da lamparina tremeu, tremeu e apagou. Ficamos no escuro. Benedito achou a lanterna de pilha no armário da cozinha sem precisar procurar muito. Homem que mora sozinho no interior aprende a saber onde cada coisa está no escuro. Colocou a lanterna em cima da mesa apontada para o teto e o ambiente ficou com aquela luz de hospital, tudo sombra e clarão ao mesmo tempo. Sentamos na cozinha porque era o cômodo mais seguro, longe das janelas que rangiam ameaçadoras. Ele fez café no escuro, de memória, movendo pelas prateleiras como se os olhos fossem dispensáveis. E foi nessa cozinha, nessa escuridão com cheiro de tempestade e café, que o passado resolveu entrar pela fresta da porta. Comecei a falar. Não sei bem por quê, talvez porque a tempestade lá fora tornasse mais fácil. Quando tudo está barulhento e agitado, o que sai da boca de uma pessoa parece menos pesado. Ou talvez porque eu estava seguro o suficiente, pela primeira vez em muito tempo, para deixar sair o que eu tinha guardado. Contei tudo. Contei do Valdecir, de como ele adoeceu devagarinho, de como eu fui vendo ele ir enquanto fingia para todo mundo que ia ficar bem. Contei das noites costurando a lamparina. Contei do Erivaldo que foi mudando, da Rosângela que sempre foi difícil, mas que eu amei do mesmo jeito, do Dirceu que era o mais novo e o que eu guardava mais fundo. Contei da tarde em que me mandaram embora como quem bota cachorro velho para a rua. Contei daquela pedra na beira da estrada. Contei do pensamento que tive sentada ali. Quando terminei de falar, a tempestade tinha amainado um pouco. Ainda chovia, mas o trovão tinha se afastado. A lanterna jogava sombras longas no teto. Benedito ficou quieto por tanto tempo que eu pensei que não ia responder. Mas então ele colocou a xícara na mesa com cuidado,
Olhou para as próprias mãos abertas sobre a madeira escura e disse: Eu fiquei 3 anos sem falar com ninguém de verdade. Depois que perdi a Nilda e o menino, eu ia na cidade buscar mantimento, voltava e não abria a boca por semanas. Achei que era assim que ia terminar. Aqui, calado, até apagar sozinho como lamparina sem querosene. Olhou para mim. Pela primeira vez desde que eu tinha chegado, olhou de frente, sem desviar. Você foi a primeira pessoa que eu trouxe para dentro dessa casa. Não soube o que dizer, então não disse nada. Mas alguma coisa passou entre nós naquele momento. Não era amor ainda, não era nem amizade bem formada. Era reconhecimento. Era 2 pessoas que tinham sobrevivido a coisas que deveriam ter acabado com elas, se olhando e percebendo que ainda estavam de pé. Foi então que ouvimos, no meio do barulho da chuva que restava, um som diferente, um choro. Fraco, agudo, vindo de algum lugar do lado de fora. Nos entreolhamos. Cachorro? Perguntei. Ele já estava de pé pegando a lanterna. Não é cachorro. Abriu a porta da varanda. A chuva ainda caía fina e o vento era frio. Desceu os degraus com a lanterna erguida, iluminando o terreiro encharcado. E então a luz encontrou ela. Uma menina. Devia ter uns 7, 8 anos. Estava encolhida debaixo do pé de manga, com os joelhos no peito e os braços em volta das próprias pernas, encharcada até o osso. Tinha um vestido de chita cor-de-rosa que a chuva tinha colado no corpo. Olhava para nós com olhos enormes e assustados, mas não tentou fugir. Acho que não tinha mais energia nem para isso. Meu coração fez uma coisa estranha. Apertou e abriu ao mesmo tempo. Desci os degraus sem nem pensar. Me aproximei devagar, agachei na lama na frente dela e falei baixinho. Oi, minha filha, você tá bem? Ela olhou para mim. Tinha a boquinha roxa de frio e um corte pequenininho na testa que a chuva tinha lavado, mas que ainda sangrava um fio. Eu tô perdida, disse ela, com aquela voz de criança que acabou de parar de chorar, mas que pode começar de novo a qualquer momento. Eu não acho minha avó. Estendi os braços para ela. Ela veio. Me abraçou com tudo que tinha, os bracinhos finos me apertando o pescoço, o corpo pequeno tremendo de frio e de susto. Cheirava a terra molhada e a criança, aquele cheiro específico que eu não sentia desde que os meus tinham crescido e ido embora. Fui assim que levantei com ela no colo, a lama no meu joelho, a chuva fina no meu rosto, e percebi que alguma coisa em mim que tinha morrido naquela tarde da expulsão, alguma coisa que eu nem sabia que precisava, estava voltando. Benedito estava parado atrás de mim com a lanterna. Quando me virei com a menina no colo, vi a expressão no rosto dele. Não era surpresa. Era algo mais fundo que isso. Era o rosto de um homem que não segurava uma criança nos braços há muitos anos, que tinha esquecido o peso e o calor que um filho tem, e que estava vendo isso de longe, como quem vê água depois de seca longa. Entra, ele disse, com a voz um pouco diferente. Vamos aquecer ela primeiro. O resto a gente resolve depois. E entramos os 3. A tempestade lá fora foi embora naquela noite, mas alguma coisa dentro daquela casa, dentro de nós 2, tinha acabado de começar. O nome que a noite trouxe. O nome dela era Isadora. Mas ela falou isso só depois de tomar um caldo quente, trocar de roupa. Eu tinha dado a ela uma camiseta minha que chegava no joelho e serviu de vestido, e sentar enrolada numa manta velha que Benedito achou no fundo do armário sem eu precisar pedir. Uma manta que devia ter sido de criança, porque era pequenininha e estava guardada com um cuidado que só se tem com as coisas que doem demais para jogar fora. Eu percebi isso. Ele percebeu que eu percebi. A gente não falou nada. Isadora tomou o caldo segurando a xícara com as 2 mãos, como fazem as crianças, absorta no calor que subia pelo vapor. Tinha parado de tremer, mas ainda olhava para os cantos da sala com aquele olhar de bicho pequeno em lugar desconhecido. Não era medo de nós, era medo do mundo em geral.
que já tinha dado razão suficiente para ela desconfiar. Isadora é um nome bonito, disse eu com cuidado, sem forçar conversa. Quem te deu esse nome? Minha avó, respondeu ela, olhando para o caldo. Ela falou que era nome de mulher forte. E é, confirmei. Ela me olhou de canto. Uma centelha de coisa viva naqueles olhos cansados. Fui perguntando aos poucos, no ritmo dela. Descobri que morava com a avó numa propriedade a uns 8 quilômetros dali, numa direção que a tempestade tinha tornado impossível de percorrer naquela noite. Tinha saído para buscar uma cabrita que escapou do cercado antes da chuva vir, se perdeu no meio do mato quando o tempo virou. Caminhou sem saber para onde, até as pernas não obedecerem mais. E sua mãe? Perguntei com cuidado. Ela sacudiu a cabeça de um jeito pequeno, quase imperceptível. O tipo de gesto que uma criança aprende quando a resposta dói, e ela já se acostumou com a dor, mas ainda não sabe colocar em palavras. Não perguntei mais. Benedito tinha ficado na soleira da cozinha durante toda a conversa, encostado no batente, com os braços cruzados, ouvindo sem participar. Mas eu via os olhos dele, acompanhando cada coisa que a menina falava. Via a mandíbula dele apertar quando ela sacudiu a cabeça sobre a mãe. Homem que perdeu filho, reconhece criança com buraco no peito. É uma linguagem silenciosa que não precisa de tradução. Quando Isadora começou a fechar os olhos, o caldo quente e o calor da manta fazendo o que o cansaço já pedia, eu a levei para o quartinho onde eu dormia. Deitei ela na cama, ajeitei a manta em volta do corpo pequeno. Ela já estava quase dormindo quando murmurou com a voz de quem está indo. A senhora vai embora quando eu acordar? Aquilo me atravessou de um jeito que eu não esperava. Não, respondi, e a palavra saiu firme, sem hesitar. Tô aqui. Ela dormiu. Fiquei olhando para ela por um momento. O rosto solto de criança dormindo, a boquinha entreaberta, o corte na testa que eu tinha limpado com água e um pano. Tão pequena, tão sozinha. Tão parecida com uma coisa que eu precisava proteger, sem conseguir explicar por quê. Quando voltei para a cozinha, Benedito estava sentado à mesa com a garrafa de cachaça na frente. Mas o copo estava vazio, e ele não tinha aberto. Só ficou olhando para ela. Sentei do lado. A chuva tinha virado garoa fina lá fora. O rádio velho estava ligado num volume quase inaudível, tocando uma música sertaneja antiga que eu não sabia o nome, mas que parecia conhecida do jeito que certas músicas são. Não porque você as ouviu, mas porque elas falam de coisas que você viveu. Ela me lembrou o Toninho, disse ele depois de um tempo. Era a primeira vez que ele falava o nome do filho. A idade? Perguntei baixinho. O jeito de segurar a xícara. Fez uma pausa, com as duas mãos assim, como se a xícara fosse fugir. Não falei nada. Às vezes, a melhor coisa que se pode oferecer a um homem que está lembrando do filho morto é silêncio com presença. Não silêncio de ausência, silêncio de companhia. Ficamos assim por um tempo que não soube medir. Então, ele disse, Marilene, você pode ficar. Não por falta de opção minha, não por pena. Escolhi as palavras com o cuidado de quem não está acostumado a dizê-las, mas sabe que precisam ser ditas do jeito certo. Você pode ficar porque essa casa está mais viva desde que você chegou. E eu estava esquecendo como casa viva parece. Olhei para as minhas mãos na mesa, as mãos velhas, calejadas, que tinham dado tanto e recebido tão pouco. Eu não tenho nada para oferecer, Bené. Eu não estou pedindo nada, respondeu ele. Estou oferecendo um lugar. Levantei os olhos para ele. Aquele rosto marcado de sol e de perda, os olhos sérios que não prometiam o que não podiam cumprir. Não era declaração de amor. Era algo mais raro que amor. Era honestidade. Era um homem dizendo, eu te vejo e o que eu vejo merece ficar. Tá bom, disse eu. Simples assim. Sem choro, sem abraço, sem promessa grande.
Só aquelas duas palavras e as duas xícaras de café na mesa e a garoa fina lá fora e o som baixinho do rádio velho. Na manhã seguinte, o sol voltou com aquela violência gentil do cerrado, como se a tempestade nunca tivesse existido, o céu azul absurdo, a terra vermelha fumegando no calor que voltava rápido. Os pássaros gritavam lá fora com uma alegria que parecia exagerada. Isadora acordou antes de mim. Quando saí do quarto, tinha dormido na poltrona da sala, cedendo a cama para ela. Encontrei a menina sentada na varanda do lado do Benedito. Os dois olhando para o terreiro molhado, sem falar nada. Ele com o café. Ela com uma goiaba que ele tinha pegado do pé do lado da casa e descascado com o canivete, cortando em pedaços do jeito que se faz para criança. Parei na porta sem que nenhum dos dois me visse. Fiquei olhando. Aquele homem enorme e calado, e aquela menina miúda, sentados no banco de madeira da varanda, comendo goiaba no silêncio da manhã, como se já fizessem aquilo há anos. Alguma coisa apertou meu peito com tanta força que precisei apoiar a mão na parede. Não era tristeza. Era daquelas coisas que não tem nome certo, quando você vê algo bonito demais e o coração não sabe se agradece ou chora. Quando você entende que a vida, depois de tudo que fez de ruim com você, ainda é capaz de montar uma cena dessas numa varanda simples no interior do Piauí, com goiaba e café e dois vazios que ainda não sabem que estão se preenchendo. Foi quando Benedito me viu na porta. Me olhou. Olhou para a menina. Voltou para mim. E pela primeira vez desde que eu tinha chegado, ele sorriu. Era um sorriso pequeno, meio enferrujado de tanto tempo sem uso, mas era real, era inteiro. Café tá quente, disse ele. Entrei. Aquela tarde levamos Isadora de volta para a avó dela. Benedito foi na frente com o cavalo. Eu fui do lado com a menina que insistiu em andar. Eu não sou bebê, dona Marilene. Segurando minha mão com uma firmeza de quem decidiu que eu era confiável e pronto, sem pedir minha opinião sobre o assunto. A avó se chamava Teresa. Uma mulher pequena e ossuda, de cabelo branco, preso num coque, que correu pelo terreiro quando nos viu chegar e apertou a neta com uma força desproporcional ao tamanho do corpo. Chorou sem vergonha, chamando o nome de Isadora várias vezes, como se precisasse confirmar que era real. Depois me olhou. Foi a senhora que achou ela? A gente achou, corrigi, olhando para o Benedito. Dona Teresa me abraçou sem pedir licença, com aquele abraço de gente velha que aperta de verdade, que não tem cerimônia nem distância. Cheirava a erva cidreira e a sabão de coco. Senti os olhos arderem. Na volta, Benedito e eu caminhamos em silêncio pela estrada vermelha que a tempestade tinha marcado de poças e galhos caídos. O sol da tarde batia pesado, a sombra de nós dois comprida na terra molhada. No meio do caminho, sem olhar para mim, ele disse: "Você viu a cara dela quando encontrou a neta?" "Vi. É assim que deveria ser. Família." Continuamos andando, e eu pensei nos meus 3 filhos. Pensei neles e esperava sentir a dor de sempre. Aquela dor surda e permanente que eu tinha aprendido a carregar como se fosse parte do corpo. Mas o que senti foi diferente. Foi uma clareza fria e limpa, como água de fonte. Eles haviam escolhido, e agora eu também podia escolher. O que a terra guarda? Dizem que a terra do cerrado não esquece nada. Guarda a semente mesmo no tempo seco. Guarda a raiz mesmo quando a parte de cima queima. Guarda a água no fundo, bem fundo, onde o sol não alcança. Eu cresci ouvindo isso dos mais velhos e achei por muito tempo que era só conversa de gente antiga. Daquelas frases bonitas que não querem dizer muita coisa. Aprendi que não. A terra guarda porque sabe que o tempo passa, e o que foi enterrado com cuidado, volta. Não igual ao que era. Diferente, às vezes melhor, às vezes só diferente mesmo, e diferente já é suficiente quando você passou tempo demais parada no mesmo lugar. Faz 4 meses que estou na casa do Benedito.
4 meses que parecem 4 anos no sentido bom, no sentido de que muita coisa vivida cabe dentro deles. A horta que plantei no fundo do quintal já dá coentro, cebolinha, pimentão e uma abóbora redonda que cresceu teimosa debaixo da cerca e que Benedito olha toda manhã com aquela expressão séria que eu já aprendi que é o jeito dele de demonstrar que gosta de alguma coisa. A casa mudou, não de reforma, não de gasto, mudou de dentro. Tem cheiro de comida em horário certo, tem roupa no varal, tem barulho de gente, não muito, porque nenhum dos dois é de fazer barulho, mas o suficiente para a casa saber que está habitada de verdade. O rádio velho agora toca em volume que se ouve da varanda. As flores de plástico na imagem de Nossa Senhora eu troquei por um galho de quaresmeira que floresce roxo na cerca do fundo. Benedito não disse nada quando eu fiz isso, mas naquela noite eu ouvi ele ficar parado na sala por um tempo mais longo que o normal, e quando entrou para jantar, seus olhos estavam vermelhos nas bordas. Não perguntei. Ele não explicou. A gente foi aprendendo a se respeitar assim, no espaço que cada um precisava, sem invadir, sem cobrar. Dona Teresa virou visita frequente. Vinha toda semana com Isadora, que entrava na minha cozinha com a naturalidade de quem tem chave. Sentava no banco e ficava me ajudando a descascar legume enquanto falava sem parar sobre a cabrita que tinha fugido, sobre a professora da escola que tinha dente de ouro, sobre uma borboleta azul que ela tinha visto no caminho e que, segundo ela, era maior que a minha mão. Benedito fingia não ligar, mas eu via. Quando Isadora estava na casa, ele trabalhava mais perto. Arrumava coisa que não precisava de conserto só para ficar no quintal. Uma tarde, sem ninguém pedir, ele fez um balanço de corda no galho grande do pé de manga. Não falou para quem era, mas quando Isadora chegou no dia seguinte e viu, o grito de alegria dela deu para ouvir do outro lado da cerca. Ele estava dentro de casa naquele momento. Mas eu ouvi o barulho que ele fez. Aquele barulho mínimo de homem que sorri sozinho, tentando não fazer barulho nenhum. Guardei isso aqui dentro, no lugar onde a gente guarda as coisas que não precisam ser ditas. Foi numa manhã de terça-feira que eles apareceram. Eu estava no quintal colhendo coentro quando ouvi o carro na estrada. Carro não era coisa comum por ali. A estrada de terra vermelha que passava em frente à propriedade do Benedito quase não tinha movimento, e quando tinha, era tropeiro, era moto de vizinho, era o caminhão do gás que vinha uma vez por mês. Carro de passeio com placa de cidade era novidade. Parei com o coentro na mão e esperei. Eram os 3. O Erivaldo desceu primeiro, com aquela postura de quem chega esperando ser obedecido. A Rosângela ficou no carro por um momento, como se precisasse se preparar. O Dirceu desceu por último, olhando para o chão, as mãos enfiadas nos bolsos. Fiquei parada no quintal olhando para eles. Eles me levaram um momento para encontrar. Não esperavam me ver ali, de avental, com coentro na mão, no meio de uma horta que eu tinha plantado e que estava verde, viva e cheirosa sob o sol do cerrado. O Erivaldo falou primeiro. É sempre ele. A gente precisava te encontrar, mãe. Não respondi. Só esperei. As coisas ficaram complicadas. Fez uma pausa. A casa tem uma dívida. Precisamos da sua assinatura para resolver. Ali estava. Não era saudade. Não era arrependimento. Era assinatura. Olhei para o Erivaldo. Olhei para Rosângela, que finalmente tinha descido do carro e ficou de braços cruzados, sem me encarar direito. Olhei para o Dirceu, que continuava olhando para o chão com aquela expressão de quem sabe que está do lado errado, mas não tem coragem de mudar de lado. Senti muita coisa ao mesmo tempo. Não vou mentir e dizer que não doeu. Doeu. A dor de filho nunca some de vez. Fica guardada num lugar específico do peito que não endurece por mais que a vida bata. Mas junto com a dor veio outra coisa que eu não esperava encontrar em mim. Firmeza. Não raiva, não mágoa. Firmeza. Aquela coisa serena que aparece quando uma pessoa finalmente sabe quem é e o que vale. Vocês me mandaram embora, disse.
A voz saiu calma e eu me surpreendi com isso. Na chuva, sem me perguntar para onde eu ia, sem se importar se eu ia chegar em algum lugar. O Erivaldo abriu a boca. Mãe, a gente sabe que... Deixa eu terminar. Ele fechou a boca. Acho que foi a primeira vez na vida que ele me deixou terminar. Eu trabalhei a vida inteira por vocês três. Passei fome para vocês comerem. Perdi sono para vocês estudarem. Enterrei o pai de vocês e no dia seguinte voltei para a roça porque não tinha outro jeito. Fiz uma pausa. E vocês me colocaram para fora da minha própria casa como se eu fosse uma coisa que não servia mais. O silêncio que se seguiu era pesado. Até o vento parou por um momento, como se o cerrado estivesse ouvindo. O Dirceu levantou os olhos do chão pela primeira vez. Tinha o rosto contraído de quem está segurando alguma coisa que dói. Mãe, começou com a voz embargada. Dirceu. Falei o nome dele com aquela mistura de amor e limite que só mãe sabe fazer. Eu sei que você sente, mas sentir e não falar não serve para nada. Não na hora que importa. Ele desviou o olhar, mas dessa vez foi diferente. Não era a indiferença de antes. Era vergonha de verdade, a que queima. Foi quando ouvi os passos atrás de mim. Benedito tinha saído da casa sem que eu percebesse. Veio devagar, com aquela passada firme de homem que conhece cada palmo do próprio chão, e parou do meu lado. Não na minha frente, do meu lado, que é diferente. Quer dizer, eu tô aqui, mas a palavra é sua. O Erivaldo olhou para ele com aquela arrogância que aprendeu na cidade. Quem é o senhor? Sou de quem essa mulher está precisando ser. Respondeu Benedito, simples assim. Erivaldo tentou endurecer. Olha, isso é assunto de família. A senhora vai assinar esse papel ou não? Olhei para ele por um longo momento. Pensei em tudo. Pensei nas noites de lamparina. Pensei no Valdecir. Pensei na pedra fria na beira da estrada com a chuva caindo em cima de mim. Pensei em Isadora encolhida debaixo do pé de manga, tão pequena e tão perdida. Pensei no balanço de corda que Benedito fez sem que ninguém pedisse. Pensei nas flores de quaresmeira no lugar das de plástico. Pensei na clareza limpa que eu tinha sentido na estrada vermelha na volta da casa de Dona Teresa. Eles haviam escolhido, e eu também. Não vou assinar nada, disse. A casa estava no meu nome. O que vocês fizeram com ela, fizeram por conta de vocês. Eu não tenho mais nada a ver com isso. O Erivaldo ficou vermelho. A senhora não pode... Já pode. A voz do Benedito não foi alta. Não precisou ser. Tinha o peso de homem que fala poucas vezes, e por isso cada palavra ocupa espaço. E aqui não tem mais conversa. Podem ir. O Erivaldo ainda tentou. A Rosângela disse alguma coisa atravessada que o vento levou antes de chegar até mim, e ainda bem. Mas alguma coisa tinha mudado no equilíbrio das coisas. Talvez fosse o jeito que eu estava de pé, diferente de como eu ficava de pé quando morava com eles, curvada sem perceber, sempre me fazendo menor. Talvez fosse o Benedito do meu lado, sólido e quieto como uma árvore velha. Talvez fosse eu mesma, finalmente. Eles foram. O carro de placa de cidade sumiu na poeira vermelha da estrada, e o cerrado fechou o silêncio atrás deles como quem fecha uma porta. Fiquei parada olhando a estrada vazia. O Dirceu foi o último a entrar no carro, e antes de fechar a porta, me olhou. Só me olhou por um segundo, com o rosto aberto de menino que ele ainda era quando eu lembro com carinho. Não disse nada, mas o olhar disse. Segurei aquilo no peito como se fosse um presente pequeno. Porque era. Naquela noite, Benedito e eu sentamos na varanda. O céu do Piauí, em noite de lua cheia, é uma coisa que quem não viu não acredita. Estrelas que parecem próximas demais, a Via Láctea, um risco branco de ponta a ponta, o silêncio do cerrado cheio de som de grilo e sapo e vento baixo no capim. Ficamos sem falar por um tempo longo e bom. Então ele disse, olhando para o céu, "Você ficou de pé?" "Fiquei", confirmei. "Como se sente?"
Pensei na pergunta com cuidado. Era a primeira vez que alguém me perguntava isso sem querer uma resposta rápida, sem precisar que eu dissesse bem para que a conversa pudesse continuar. Vazia de um jeito leve, respondi por fim. Sabe quando você descarrega um peso que carregou tanto tempo que nem lembrava mais que estava carregando? Ele ficou quieto por um momento. Sei, disse. Eu soube o dia que tirei a foto da Nilda do quarto e coloquei na sala. Não para esquecer. Para ela fazer parte da casa de novo, em vez de ficar trancada onde só eu via. Olhei para ele. Ele continuou olhando para o céu, mas havia alguma coisa diferente na postura. Menos peso nos ombros. Como um homem que também tinha descarregado algo naquela noite, ou talvez nos últimos meses, aos poucos, sem perceber direito. Bené. Obrigada. Ele me olhou. Franziu um pouco as sobrancelhas, como quem não entende bem. Você me salvou, disse eu. Naquela estrada. Você me salvou. Ele ficou quieto por um momento. Depois sacudiu a cabeça devagar. Não, disse. Eu só parei o cavalo. Você que escolheu levantar. Ficamos olhando para o céu. Lá longe um acauã chamou 2 vezes. Aquele pássaro do cerrado que parece que ri, que os antigos dizem que anuncia mudança de tempo. O vento trouxe cheiro de terra e de flor de pequi. Pensei em tudo que eu era antes daquela estrada. Pensei em tudo que eu estava sendo agora. Não era a mesma mulher, não podia ser. A mulher que sentou naquela pedra na chuva com o coração vazio não existia mais. Não porque morreu, mas porque foi ficando para trás devagar, à medida que cada manhã na varanda, cada xícara de café, cada coentro colhido, cada sorriso enferrujado do Benedito, cada abraço de pescoço de Isadora, foi construindo outra pessoa em cima dos cacos. Não uma pessoa nova, uma pessoa mais verdadeira, que sabia o que aguentava, que sabia o que merecia. Que sabia que família não é sempre a que a gente nasce. Às vezes, é a que o caminho coloca na nossa frente, numa noite de tempestade, numa estrada vermelha de terra, quando a gente já não tem mais nada e, por isso, finalmente está livre para receber tudo. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Fiz o café. Coloquei as 2 xícaras na mesa. Sentei e esperei o barulho dos passos dele vindo do quarto. Lá fora, o cerrado acordava aos poucos. Primeiro os pássaros, depois o vento, depois o sol aparecendo devagarzinho por cima do horizonte, como quem não quer assustar ninguém, pintando a terra vermelha de laranja e dourado. Isadora ia chegar mais tarde com Dona Teresa. Eu tinha prometido ensinar ela a fazer biscoito de polvilho. A horta precisava de água. O pé de manga estava cheio de fruta. O balanço estava esperando. E a vida, aquela coisa teimosa e surpreendente que não desiste de ninguém, enquanto a pessoa não desiste dela, estava começando de novo. Simples, real, inteira.